Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Mostra Casa. Estamos felizes demais com mais esse projeto. Me chamo John. E eu, Melana. E é um imenso prazer estar com vocês essa noite. Gente, vamos falar só um pouquinho para eles como é que funciona a Mostra Casa, como é que surge a Mostra Casa, já que é o nosso primeiro programa, a nossa estreia, antes de apresentar o nosso convidado ilustre, né? Falar para vocês um pouquinho que a Mostra Casa surgiu lá em 2011, lá na cidade de Blumenau, Santa Catarina, né? Como uma feira, uma revista de decoração, design, arquitetura, que acabou se transformando em uma feira de decoração, design, arquitetura, móveis, imóveis e outros, né? Onde a gente vem, desde então, trazendo ferramentas de negócios para conectar profissionais ao seu consumidor final. A gente está numa alegria imensa que hoje o podcast é mais uma dessas novidades, é mais uma dessas ferramentas que a gente tem, né? E já lembrar vocês também que são 5 mil metros quadrados de feira em Santa Catarina. Blumenau. E em 2025 a gente vai estar trazendo a Feira Mostra Casa para Orlando também, com muita novidade para vocês. Lembrando que, além disso, a feira lá em Santa Catarina já gerou mais de 3 milhões de reais em negócios entre expositores, consumidor final, mais de 11 mil visitantes em 2 edições de feira. Então, graças a Deus, estamos feira aqui, aos pouquinhos está caminhando mais e mais. É um sucesso. E a gente tem muito orgulho, né? A nossa missão como Mostra Casa é realmente conectar as empresas de casa, decoração, interiores, todo esse movimento, né, de casa mesmo, do morar. A gente conecta essas empresas aos seus consumidores finais. É isso aí. Para a gente começar então, vou apresentar um pouquinho mais dessa jovem moça aqui do meu lado, né, da Lana, né? Que além de uma esposa e mãe incrível, é uma excelente designer de interiores, corretora de imóveis, é coordenadora de eventos, empreendedora, sócia da Mostra Casa, meu Jesus, o que mais? E apresentadora de podcast agora. Então, gente, Lana, bem-vinda em mais esse projeto juntos, né? Mais um, né? Mais um. Obrigada pelas palavras, pelo parte que me toca. E esse jovem senhor aqui, esse mocinho, ficando de cabelinho branco, é o John. Ele é CEO e sócio da Mostra Casa. Nós fundamos a empresa juntos. A gente faz tudo junto, então esse é mais um projeto, mas ele é publicitário, coordenador de eventos, ele coordena toda a parte de comercial também na Mostra Casa, e agora também apresentador do podcast, mas é cantor, já não soube que voz, já foi ator, modelo, enfim, mil utilidades, né? Mesmo sendo baixinho. E não foi atrás assim por um pouquinho só. Um pouquinho só. Mas é isso, gente. Para nós é um prazer imenso estar aqui hoje nesse projeto lindo, né, que é o podcast Mostra Casa. Quero aproveitar então e agradecer os nossos patrocinadores, né? Ombro Solar, tá? Especializada em implantação de sistema solar para sua casa, empresa, né? Para ter economia no bolso, trabalhar a questão também da sustentabilidade, que é muito importante. Próximo, Sandro. Joe Woodworks, o Joel também parceiro nosso que faz móveis e acessórios rústicos e personalizados em madeira, de New Jersey, viu, gente? Mas atende aqui o Orlando também. Lord Agents, meu inglês assim, tá melhorando. Vamos lá. Especialistas em marketing digital e tráfego pago também, tá? O Cris, meu irmãozão, aqui até fazendo umas fotinhas nossas também. Long Life Manual Therapy, soluções personalizadas para sua dor. Então, se você está com uma dorzinha no ombro, no joelho, nas costas, só falar com eles que resolvem, tá? Japa Old School Barbershop, mandar um abraço para o Paulo, meu parceiro, que hoje nem deu tempo de passar lá para dar um talento no lugar mesmo, mas no próximo programa já vai estar, né? Um novo conceito de barbearia aqui em Orlando, tá? E a Leda Landim também, seguro com benefício em vida, planos de aposentadoria e college para crianças. Importantíssimo, são planos assim, incríveis, que a gente vai falar também em outros programas. É isso aí, e vamos aproveitar então, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar agora e vou apresentar para vocês esse cara que é incrível, uma pessoa de Deus, abençoada, que eu tive prazer de conhecer, né, que já está aqui com a gente hoje, um coração maravilhoso, diretamente de Resende, no Rio de Janeiro, pai de 3 filhos, né? A Luísa, a Luna e o Luca, 3 nomes lindos, por sinal, né? Luísa, infelizmente não está mais conosco, mas está no coração, está do lado do nosso Senhor, né? Da hora que continuar então, falando um pouquinho mais sobre o Carlos. Sim, ele é um grande ator, galã de novela. É bonito, tá? É bonito. Já participou de mais de 15 novelas e programas da Rede Globo.
peças teatrais. Puxa, olha aqui. Isso, tá pegando? Ao vivo. E também fez cinema no filme do Escuro. E participou de grandes espetáculos, como eu falei, no teatro, incluindo Lancelot e A Paixão de Cristo. Além disso, ele é empresário, empreendedor, investidor, dentista, também é. Tô precisando. E é isso, gente. Como eu falei, né? Deus nos deu o privilégio de conhecer esse cara incrível. Inclusive, em uma das nossas reuniões, até jogamos uma sinuquinha, né? É um cara que eu tenho orgulho por trazer para a estreia desse programa, né? Um cara que já, além da carreira incrível que ele tem, está hoje também no ramo de investimentos, de imóveis, de construção, né? Com a parte aí de trazer investimentos, investidores, inclusive, para fazer novas casas, nossos projetos, enfim, né? Aqui na Flórida. E é isso, gente. Quero apresentar para vocês, trazer para vocês hoje o meu grande parceiro, Carlos Antônio de Albuquerque Machado, mais conhecido como Carlos Machado. Bem-vindo, Carlos. Muito obrigado, uma honra e uma responsabilidade grande, né? Ser o estreante do Mostra Casa. Da sorte já, né? Que legal, que Deus abençoe. Né? Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Não é verdade? Prazer estar aqui com vocês, né? Queridos, e uma grande honra de verdade. Obrigado de coração. A gente está muito feliz também. Vamos lá, vamos começar então esse bate-papo, né? A gente preparou algumas perguntinhas aqui, mas a gente vai deixar correr essa conversa aqui, que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Aproveita, já deixa aí aquele likezinho, se inscreve no canal, vai fazendo o dever de casa aí também, viu, gente? Vamos lá então, Carlos, a gente preparou algumas questões aqui pra gente conversar, que eu acho que são bem coerentes com o que a gente tem para conversar hoje. Eu tenho certeza que o pessoal também está um pouquinho curioso para saber um pouquinho mais, primeiramente, como é que começou a tua carreira artística, né? Quando é que foi que deu aquele, não, quero ser jogador, mas também penso em ser, de repente, dentista, mas, peraí, posso também ser ator, enfim, né? Quando é que deu esse estalo aqui? Olha, John, é engraçado, né? Como que são as coisas, como que acontecem as coisas na vida da gente. E com relação a essa pergunta, né, na área artística, como que tudo iniciou, traz uma memória, né, que é interessante a gente voltar, porque eu era extremamente tímido. Eu fui um adolescente extremamente tímido. Iniciei a minha vida adulta ainda muito tímido. E como que uma pessoa muito tímida pode virar um ator de novela, de cinema, de teatro, tendo tido a oportunidade de contracenar com grandes estrelas? E apesar da timidez, eu tinha o sonho de ser artista. E quando eu me vi já adulto, eu falei, morando no interior de Minas Gerais nessa época, eu tenho que traçar um plano. Porque sonho sem plano é só um sonho. Se você traça planos na tua vida, você pode alcançar. Então eu tracei na minha mente um plano. Nesse plano, como eu lá no interior de Minas Gerais não ia ter a possibilidade de ser reconhecido ou de conhecer pessoas que pudessem me dar oportunidades, eu falei, eu preciso ir para o Rio de Janeiro ou para São Paulo. Os dois grandes centros, né, polos culturais, onde a gente pode aprender alguma coisa em cursos com quem faz de verdade. E acabei indo na onda da minha irmã mais nova, que por sinal nasceu aqui nos Estados Unidos, uma outra história que depois a gente conta. É o motivo do qual eu estou aqui. A minha irmã falou, eu vou fazer odontologia, eu quero ser dentista. Eu falei, tá aí, eu também vou então. Eu já tinha prestado vestibular para educação física, tinha até passado, mas eu tinha desistido de fazer educação física. Eu sempre gostei de esporte também, eu também quase fui atleta, como você. De vôlei também. De voleibol. E também eu tive algumas marcas boas no atletismo, no arremesso de disco e no salto triplo. Mas eu talvez tenha faltado dedicação, talvez tenha faltado estímulo. Eu vi que eu não ia, por um motivo ou outro, ter assim a capacidade de ser atleta profissional, de ganhar dinheiro com isso, de ser uma seleção brasileira para que pudesse vir a ter resultados, né? Aliás, a gente está vivendo um momento bacana das Olimpíadas, né? Nunca vi uma Olimpíada onde Deus foi tão exaltado na minha vida pelos atletas. É verdade. E começou
pelo contrário, né? Começou com uma polêmica, né? Posso fazer um parênteses para falar sobre isso? Começou com uma polêmica, né? Enfim, muito se falou, né, sobre essa polêmica, mas eu acho que o mais importante é que eu penso assim, as pessoas que estavam ali, aqueles artistas, eram atores e tal, na minha opinião, estavam de coração tentando fazer algo bonito, bom, que fosse para a união, ou sei lá qual objetivo. E tudo que elas precisam é que a gente dê amor para elas. Né? Às vezes é difícil a gente pensar o que Jesus faria, como ele pensaria, né? Ali eu não sei se ele ia fazer como ele fez uma vez no templo, né, virando a mesa, ou se ele ia simplesmente falar: meus amados, eu vim para vocês mesmo, foi para vocês que eu vim, né? Ele veio para os cobradores de impostos, para os pecadores, né? Para as prostitutas, era com estes que ele se assentava para transformá-los. Não estou dizendo que ali tinham cobradores de impostos, nem prostitutas, todos nós somos pecadores, né? Até porque é o único tipo de ser humano que existe nesse planeta. Mas Jesus não veio para os certinhos, ou seja, ele veio para todos, porque não existe certinhos. Exato. Então era ele. Então ninguém é certo, essa é a verdade, a gente só tenta ser certo, mas a gente tem que tentar pensar o que ele faria, como ele agiria. Ele agiria não, né? Muito possivelmente. E esse é o nosso desafio diário, né? De tentar parecer mais. Parecer mais, né? Com ele. Porque aquilo que foi mostrado ali, que criou polêmica, na verdade, tudo faz parte de uma agenda que são governantes, são líderes que estão já... É tudo muito bem desenhado. Já é que simplesmente... Planejado. Mas não é aqueles artistas que estavam ali, fazendo até coraçãozinho e tal. Embora alguns estivessem com um shortinho menor que deveria, porque não estava cabendo tudo dentro. E isso acaba, de certa forma, polemizando ainda mais e chocando também um pouco, né? E fugindo talvez até de alguns objetivos que poderiam até vir a existir. Mas o importante é que Jesus precisa de alguém para defendê-lo? Não precisa, né? A gente não precisa estar... E é legal, porque eu acho que ele é o rei do universo. E olha a oportunidade que ele deu para tantos atletas de Deus serem exaltados porque se humilham diante dele, né? Humilhai-vos diante do Senhor para que você seja exaltado, né? Aqueles que se exaltam serão humilhados. Então a gente viu aí o Medina, né? Com aquela foto que, meu Deus, rodou o mundo, né? Icônica. O fotógrafo ali foi mais abençoado. Foi preciso. Foi, né? Virou capa de revista, virou capa de... Na minha época, eu lembrei até da época do que eu era estudante, né, que tinha aquela coisa de capa de caderno, né? Virou capa de caderno, enfim. E rodou o mundo, de fato, uma foto emblemática, né? Que, no primeiro momento, acharam que ele estava fazendo o número 1 para ele mesmo, e não era nada disso, né? Era dando honra. Se a legenda dá o foco, tudo posso naquele que me fortalece. Aquele que me fortalece, ele fez questão de dizer, né? Mas que lindo, né? Porque nunca o nome de Deus foi tão exaltado numa Olimpíada quanto nessa. A coisa se inverteu, velho. Sim. Né? Velho. E que bom, porque é Deus, né? Isso é a permissão dele, né? Então ele permitiu aquilo para que isso tudo acontecesse. Talvez não tivesse, talvez Jesus Cristo não fosse tão exaltado se aquilo não tivesse acontecido na abertura. Exato. Porque eu acho que todos se viram assim: meu Deus, vamos engrandecer um nome desse que é o Todo-Poderoso, porque... Ninguém foi intimidado, né? Pela questão de não, ninguém, desse, né? Enfim. Pelas, né? Isso, até porque existiam umas regras, né? Certo, alguns protocolos, né? Que poderiam até trazer punições, mas pelo amor de Deus. Bom, que bom, né? Voltando, né, ao assunto, então eu tracei esse plano. E nesse plano eu quis fazer faculdade, ou Rio de Janeiro ou São Paulo. A gente acabou optando por São Paulo. Eu fiz em 4 faculdades, passei em 2, escolhi a que era a melhor, mas quando eu comecei a faculdade de odontologia, eu percebi que ou eu estudava e me dedicava, ou eu não passava. Então eu tive que adiar por 4 anos aquele meu sonho para que eu pudesse concluir, porque não é fácil, são 4 anos bem puxados,
Algumas matérias eu tive muita facilidade, outras mais dificuldade, mas eu tive que me dedicar por 4 anos para que eu realmente completasse aquele passo para poder dar algum outro. E quando eu terminei a faculdade, né, assim, agora vou para o Rio de Janeiro, eu vou ficar em São Paulo, o que eu vou fazer? A ideia era ir para o Rio de Janeiro, né? Mas aí me surgiu a oportunidade de entrar para a Força Aérea Brasileira. Pois é, ele comentou, é verdade. Né? E assim, no Brasil, o médico, o dentista, ele pode ser convocado, né, para entrar para as Forças Armadas, só que o número de voluntários é tão grande que acaba sendo uma prova que você tem que fazer para ver quais que serão selecionados, né? E graças a Deus eu consegui ser o 08 da minha turma. Foi bom. E aí eu pude, entrando para as Forças Armadas, para a Força Aérea Brasileira, ir para o Rio de Janeiro, para São Paulo, não. Fui para Barbacena, fui mais para o interior de Minas ainda, e por 2 anos e meio eu tive que adiar ainda esse sonho, até que surgiu a oportunidade de eu fazer uma troca. Tinha um dentista querendo ir para Barbacena e eu queria ir para o Rio de Janeiro. Então eu consegui fazer essa troca, aí eu fui para a base aérea do Galeão, quando eu comecei a fazer os meus primeiros cursos de interpretação. E eu me lembro da primeira cena que eu fiz, e era muito ruim, por causa da minha timidez. Só que o mais interessante, John, olha que interessante. 1 ano depois do primeiro curso, da primeira cena que eu fiz ridícula, que eu me lembro até hoje que se algum diretor visse, ia falar: meu Deus, filho, você não vai ser ator nunca, vai fazer outra coisa, vai ser dentista mesmo. Vai ser dentista. 1 ano depois, eu estava fazendo um teste com o Chico Anísio, com 150 outros atores, só 2 passaram. E eu e mais um outro, para trabalhar com o Chico Anísio, num programa chamado Chico Total, na época, um dos maiores gênios do humor do planeta Terra, alguém que talvez hoje não pudesse fazer o humor que fazia. A área do humor é também difícil. Tá difícil demais, porque não há mais essa liberdade que na turma do Didi, nos Trapalhões, por exemplo, existia, do Renato Aragão, brincar no Sum, Sim. né, por exemplo, e se divertiam, eles mesmos choravam de rir, às vezes, lá no estúdio, nos erros de gravação, mas, enfim, o que a gente tem que tentar, e é difícil, fazer exatamente o que eu te falei no início, né? Levar amor para as pessoas, né? Você se ofendeu, me desculpa, perdão, eu não tive a intenção, né? Mas é difícil às vezes a gente pedir desculpa, mesmo sem ter que pedir, mas isso é importante. Tem as pessoas que no trânsito eu tenho feito isso às vezes. Tem as pessoas que fazem mal intencionado, mas desculpa, não sei o que. Sabe por que eu tenho feito isso? Porque eu aprendi isso errando. Eu me lembro de uma vez que no trânsito uma pessoa vinha na direção oposta a mim e eu abri a janela, porque era numa única, e falei com a pessoa de uma forma muito arrogante, muito prepotente. A pessoa só sorriu para mim, fez assim. Na hora que o carro andou, eu percebi que eu estava na contramão. Eu voltar para minha cara, minha vontade de voltar, minha vontade de chorar, minha vontade de voltar e pedir perdão para aquela pessoa. Ela sorriu para mim. Ela tinha o direito de me xingar, porque eu estava errado e eu fui quem achei ruim com ela. Então, esse tapa com luva de pelica, que às vezes você... É o que mais dói. É o que mais dói, né? E é tão difícil ser assim. É tão difícil ser assim. E a gente, mais uma vez, precisa olhar para quem? Para Jesus, que nos ensinou tantas coisas, né? Que passou por esse mundo, que foi tão maltratado, né? E sorrindo, pedia perdão, né? Eles não sabem o que fazem. É realmente muito difícil. E o perdão não era nem por ele, né? Pelos outros, né? Não foi realmente eu. Mas a gente está aqui para aprender. O importante é a gente a cada dia tentar ser melhor do que a gente foi ontem, né? Porque é assim, nessa vida a gente vai ter muita aprovação. E a gente normalmente é aprovado naquilo que a gente é mais fraco. Qual é a área na tua vida que você é mais fraco? É nisso que você vai ser aprovado, é nisso que você tem que resistir. Se não me engano é Tiago 1,12 que fala que nas provações nós somos aperfeiçoados para receber o que é a coroa da vida
que Deus prometeu para aqueles que o amam. Então, se a gente ama Deus, a gente tem que ser forte na aprovação. O que é ser forte na aprovação? Eu, por exemplo, no passado, eu tinha assim uma facilidade muito grande de entrar em coisas de sensualidade, digamos assim, né? Qual era o meu ponto fraco? Era mulheres bonitas, por exemplo. Era o meu ponto fraco. Então, hoje em dia, quando eu resisto a isso, eu estou fazendo o quê? Eu estou sendo forte na aprovação. Então a gente tem que resistir, né? Porque a pornografia hoje é um grande mal da humanidade, né? E o acesso destrói casamentos, o acesso é muito cada vez mais fácil. O acesso é fácil, e às vezes você não pede para ver, aquilo aparece na tua frente, naquilo que você está ali pesquisando, né? E se você não for forte naquela aprovação e virar a página, né? Afasta de mim esse caso. Mas é difícil. E é onde você é fraco que você vai ser provado. Então fica firme, fica firme. Legal, Carlos. E assim, acho que esse é um caminho que todos nós a gente tem que dar todo dia. Todo dia. Todo dia. Tem uma frase que acho que é de Billy Graham, que eu até postei um Reels um tempo atrás, e que ele fala mais ou menos o seguinte, acho que é Billy Graham mesmo, tá lá no meu Instagram, @eucarlosmachado, vocês vão ver. É Billy Graham, sim. Eu pensei que quando eu desci as águas, eu afoguei o velho homem, mas eu acabei descobrindo que eu tenho que matá-lo todos os dias. Todos os dias. E é um desafio, né? Ô Carlos, a gente também, cara, tava vendo sobre esse teu lado agora, aqui na Flórida, nos Estados Unidos, né? Trabalhando com essa questão dos investidores, os imóveis, né? Nossa casa hoje, ela, graças a Deus, a gente tem conseguido trazer um público desse movimento para muito próximo da gente, assim, né? E eu tenho certeza que vai surgir muitas dúvidas também das pessoas querendo saber mais, né? Como que foi a tua virada de chave, vamos dizer, claro que não foi só o lado, não foi, na verdade, o lado profissional, né? Foi o lado familiar, enfim, várias situações que a gente vai conversar também daqui a pouquinho, mas quando foi, por exemplo, essa tua virada de chave, né? De fazer essa transição do artístico, né? Para a questão de virar um investidor, empresário, buscando essa questão, né? De imóveis, enfim, a gente entendeu um pouquinho mais assim, como é que foi essa tua transição. Então, falando em carreira artística, depois que você faz um papel importante numa novela das 9, que foram as minhas 2 últimas novelas, né? Foram das 9, foram novelas de muito sucesso, tanto Amor à Vida, onde eu contracionava com a Tata Werneck, né? Era o milionário da Valdirene, que ela tentava dar um no baú. Milho, ela chamava de Milho. Quanto Fina Estampa, né? Que foi um sucesso estrondoso, tanto que é a única novela de horário nobre que reprisou na história da televisão, né? Na época da pandemia, em 2020, reprisou, por isso até está um pouco mais fresco ainda, apesar de mais de 10 anos atrás eu ter parado. Depois desses 2 personagens, eu falei, poxa, legal, eu conquistei um objetivo que eu tinha traçado naquele meu plano, mas não era isso que eu queria. E a partir dali eu falei, se for para eu fazer alguma coisa que seja ligado à área artística, é porque Deus quer. E se Deus quiser, eu vou fazer. Mas que seja algo que seja grandioso, que seja algo que seja para a glória dele, para honrar o nome de Deus. Nem que seja fazendo o vilão, mas que seja o vilão num movimento, num filme, numa série, no que for, que tenha um propósito. Porque você está nessa vida sem propósito, não significa nada. Aliás, eu estava vendo hoje, eu ia até postar um Reels, não deu tempo de fazer, falando sobre talvez o maior atleta olímpico da história. Conquistou 28 medalhas e estava em depressão, pensando em tirar a própria vida, achando que o mundo seria melhor sem ele, porque ele tinha feito muitas coisas erradas. Até que um amigo cristão de longa data convenceu ele a buscar ajuda e presenteou ele com um livro
um livro que fala de propósito. E foi nesse livro que ele decidiu entregar a vida dele para Cristo, que é o Michael Phelps. E imagina, 28 medalhas de ouro, 5 Olimpíadas, o maior nadador da história, muitos recordes. Esse recorde dele, acho que não foi batido. Não, exatamente. E estava a ponto de tirar a própria vida. Quer dizer, fama, sucesso, dinheiro, às vezes é o que o ser humano acha que vai trazer paz e felicidade. E não é isso. Não é sobre isso, né? Então a gente tem visto pessoas assim hoje, como o próprio The Rock, que é um ator hoje também muito conhecido, um dos mais bem pagos de Hollywood, né? Também relatando que se curou da depressão porque entregou sua vida para Jesus Cristo, né? Isso é muito legal, né? Porque as pessoas muitas das vezes até acreditam em Jesus Cristo como alguém que existiu, mas acreditar não é crer. Crer do original grego é se entregar, né? Entregar a vida para Jesus e pedir a Ele que tome conta da sua vida te dá um poder de, a partir de então, ser chamado de filho de Deus. Até então a gente era apenas uma criatura de Deus, né? Quando a gente sente isso, acho que é aí que a coisa começa. Diga até, só abrindo um parênteses rapidinho, né? Nós nos entregamos, Father Jesus faz 1 ano e meio também. A gente sempre acreditou, sempre, né? Mas daquela forma que a gente crê, obviamente, mas a gente não se entregava, né? E se entregar não é uma coisa fácil, né? É aquela coisa, agora eu entreguei a Jesus, está tudo certo, vai dar certo para mim. Não é sobre isso também, né? Então, assim, realmente lutar com a carne, lidar com os desafios, contra tudo que a gente passou, viu, vai viver, enfim. Então, mas a gente vive de milagres também, né? Sempre falo pelo nosso filho, pelo Dom, né? O Dom falou de milagre, nossa, 12 anos para mim, a nossa vida. Então, aconteceu tudo de forma muito abençoada, assim, né? Então, eu sempre digo, quando a gente começa a sentir, de fato, foi o momento que a gente começou a sentir, né? Depois que a gente de fato, foi algo assim que não tem como voltar atrás, assim, né? Que é um sentimento tão forte que tu não consegue mais viver sem seguir com isso. E a gente entende um pouquinho melhor, eu acho, que Deus quando a gente é pai, né? Porque o amor de um pai, né? De uma mãe por um filho, que nos traz, assim, caso seja necessário, a gente entrega a nossa vida por eles, faz com que a gente entenda um pouquinho mais do amor de Deus por nós, que entregou a vida do seu filho unigênito para aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque a gente tem que começar a dizer não para os filhos, para o bem deles, né? E a gente entende quando a gente pensa Deus na hora, vai. Então é realmente incrível, assim, é algo para nós, assim, a nossa vida, graças a Deus, assim. Então, falando de propósito, né, ser ator por ser ator, para estar ali numa emissora de televisão conquistando fama, não fazia mais sentido para mim, né? E a gente tomou uma decisão que aí realmente nos afastou do Brasil, que foi vir para os Estados Unidos, quando minha esposa ficou grávida, né? Há 7 anos atrás. E eu já tinha um green card há 15 anos atrás, eu já tinha green card. Mais de 15 anos. Você falou, a tua irmã é americana, né? Nasceu aqui. Minha irmã mais nova é americana. Meu pai veio para cá para fazer um curso pelo Exército Americano, sendo capitão do Exército do Brasil na época, em 1967, quando eu tinha 2 anos. Em 1965 eu nasci, minha mãe em 67 em New Jersey. Nasci em 65, estão fazendo os cálculos, eu estou já com 41 anos, né? Nossa. 41 para 42. 41 para chegar a 100. 41 para chegar a 100, que eu comecei a fazer, né? Depois dos 50 eu comecei a fazer a conta assim. Ano que vem eu faço 40 para chegar a 100. Eu parei nos 28. Quantos anos? 28? Dá para enganar, dá para acreditar. A idade está tudo certo. Tem um teste para você saber a tua idade biológica,
Vou postar até um Reels lá no meu Instagram, @eu, Carlos Machado. Amanhã eu vou postar esse Reels. É um teste para você saber a tua idade biológica. A minha idade biológica está em 37, mais ou menos 38. Sério? Vou fazer. Esse teste é legal. Esse teste é legal. É um teste que tem a ver com equilíbrio e tal, labirinto. Vou postar lá. Amanhã já vou estar olhando lá. E daí, então, tu fez, a partir daí, buscando esse novo propósito, foi onde tu decidiu vir para os Estados Unidos. E aí, minha esposa ficou grávida, né? Aí a gente falou, poxa, já Rio de Janeiro, a gente estava muito preocupado com a violência, com a insegurança, né? Morando em condomínio fechado, carro blindado. A gente falou, vamos tomar uma decisão? Vamos embora fazer uma loucura? Vamos começar tudo de novo? Tudo de novo, do zero. Vamos começar tudo de novo. Comecei até trabalhando com a minha irmã, de auxiliar no laboratório da clínica odontológica da minha mãe, dentista também, né? Tem uma clínica lá na Califórnia, no interior da Califórnia. E aí a gente veio, quando minha mulher falou, tô grávida, foi aquele susto assim, né? Porque eu tinha trauma, né? Por ter perdido a minha primeira filha. E foi pro pai com 11 anos de idade. E foi um trauma, né? Na época, assim, embora a fé tenha me ajudado, assim, demais a aceitar, e embora Deus tenha falado muito comigo, muito. Deus falou comigo um dia antes da minha filha falecer, sem eu saber que ela tinha ido para o hospital, que ela morava com a mãe, né? Eu quando tive minha filha, não era casado, ainda nem conhecia Jesus, e época de faculdade, e ela sempre viveu com a mãe, e foi uma bênção na minha vida. Tinha o meu nome, mas quando, um dia antes, eu entrei num culto, já nessa época ela com 11 anos, nessa época eu já era convertido, eu nunca fiz isso, ir num culto num sábado e num culto de mulheres. Eu e um amigo meu, não sei por que a gente entrou naquele culto de tarde, não tinha sentido estar lá, mas eu fui lá para ouvir uma palavra que eu guardei no meu coração, que eu acabei de ver escrita ali no quartinho das crianças. Todas as coisas acontecem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Todas as coisas acontecem para o bem daqueles que amam a Deus. Peguei aquilo no meu coração. E no dia seguinte, minha filha faleceu. Minha mãe me ligou e falou, meu filho, tem uma coisa para te contar. Eu, o que, mãe? Ela tinha uma doença autoimune, né? E um erro médico, uma falha, fez com que ela falecesse. E aí eu recebi aquela notícia assim, dessa forma, né? Minha mãe escolheu me contar dessa forma. A Luísa faleceu. Eu me ajoelhei naquele momento, chorando e falando baixinho do coração. Porque foi por mim dela. Todas as coisas acontecem por bem daqueles que amam a Deus. Minha filha é uma criança, você não tem ideia. Parece que estava pronta. Por isso que o papai disse, vem cá agora, antes que algo pior aconteça na tua vida. No dia seguinte ele me deu essa palavra, que eu não sei quem me deu, se foi num sonho, se foi num livro, eu nunca mais encontrei de onde veio essa palavra. Deus muitas vezes tira do mundo um filho amado antes que um mal maior venha sobre ele. E as pessoas pensam que morrer é o pior mal, não é? O que morre é isso aqui, ó, é o corpo, é a carne, não vai. O importante é saber para onde vai a tua alma e aonde você vai passar a eternidade. Deus não vai te obrigar a passar a eternidade com Ele se você não quer. Se você não escolher Deus aqui em vida, por que Ele iria te obrigar a passar a eternidade com Ele? Minha filha, com 11 anos, ela quis ser batizada nas águas. Ela não seria... Depois dos 12, normalmente a gente faz isso, né? No cristianismo. Ela quis ser batizada nas águas. E na época em que ela faleceu, ela estava fazendo uma campanha. Cara, uma criança tão amável, tão doce. E quando minha mulher falou, tô grávida, eu só falei assim, tomara que não seja menina. Porque eu tinha, né, essa dor no coração. Apesar de ter tido todo esse aconchego de Deus, né? Com essas palavras. Aí quando veio o exame, era menina. Ok, pra curar, né? Pra curar. Era a Luísa, a minha primeira filha, né? Já estava com 33 anos lá no Paraíso. E veio Luna, que fez 6 anos agora, em julho. Já estava uma mocinha. E 2 anos depois veio o Lucas, que é um amiguinho dela, né? São os melhores amigos. Também fez 4 anos agora, em julho também.
E uma bênção, é um presente de Deus que são as crianças. Meu Deus, que coisa. É o amor da mãe, né? Não dá para mensurar, né? E aí a família estabelecida aqui. E aí, eu tenho alguns parentes em New Jersey, em Nova York principalmente, e uma sobrinha minha, que estava morando por lá, conheceu o Leandro, que hoje é meu sócio. E o Leandro, há mais de 20 anos, tinha experiência com imóveis e com leilões também. E a gente abriu nossa empresa, 3 anos atrás mais ou menos. Eles se mudaram de Nova York para cá, e a gente começou a comprar e vender em leilões, principalmente, e a construir em alguns terrenos, principalmente numa das áreas que mais cresce e valoriza nos Estados Unidos, que ali é o sul de Tampa, naquela região de Northport, Port Charlotte, Sarasota County, Cape Coral. É o nosso foco hoje, onde a gente constrói principalmente casas que tem canal que levam ao mar, onde você pode ter a tua lancha, né? Casas com piscina, 4 quartos, 3 banheiros. A famosa casa do baixo, né? Essa estampa, assim. Nesse caso, casa do canal. E em 10 minutinhos você está no mar, Golfo do México, né? E é legal, Carlos, porque assim, a gente percebe que no Brasil a gente tem muito essa cultura, que vem de leilão, a gente tem um certo preconceito, né? Sendo com carro, sendo com um lote, aquela coisa tipo, será que não tem cheio? Será que não vem? E aqui é um mercado muito comum, muito comum. Muito comum. Como é que vocês, como é que tu traz isso, por exemplo, para o investidor? Porque assim, ele vem com aquela coisa, mas de leilão, sabe? Olha a coisa cheia, né? Documentação, burocracia, aquela coisa toda. O Estado, você sabe que nos Estados Unidos cada Estado tem as suas regras, né? Praticamente são países independentes, dependendo das leis, especificamente falando, né? E no que se diz respeito ao leilão de tax deed, que é o que a gente atua, não é foreclosure, não é leilão de propriedades tomadas pelo banco, são leilões de propriedades tomadas pelo Estado. O governo toma aquela propriedade que não foi pago property tax, que corresponde ao IPTU no Brasil, né? E no estado da Flórida, você adquiriu, pagou, você tem 24 horas para pagar depois que você adquiriu. Perdeu. Quem era o dono não tem mais chance, né? Em alguns estados tem até 6 meses para reverter, aí é mais complicado, mas na Flórida não. Na Flórida, 2 anos sem pagar o IPTU, né? O property tax já te dá a possibilidade de perder a tua propriedade. Muito cuidado, tem muita gente que não sabe disso. Na época da pandemia, muita gente deixou de vir, depois eu acerto as contas com que deixa atrasar. E muita gente perdeu propriedades dessa forma. Caramba. Dessa forma. Mas, enfim, é bem interessante. É bem interessante, muitas das vezes. Mercado, né, cara? É um mercado que gera muita curiosidade. E você consegue comprar por 50%, 60%, 70% do valor de mercado. Por exemplo. Isso desde lotes, tudo. E qual por exemplo, para o investidor hoje, os investidores lá do Brasil que de repente tem interesse em investir em lotes, enfim. Hoje, o que talvez seja o argumento de maior segurança para eles? Sabe aquela coisa assim, não? Né? Porque eu lembro que a gente conversou sobre isso e falou, não, a gente mesmo vai lá, visita, né? Porque existem riscos ao redor, claro. Toda uma análise do terreno, serão de tartaruga, né? Sim. E cria uma situação. No caso de terreno, existem riscos? Existem. No caso de propriedades como apartamentos ou casa, existem riscos de você entrar numa roubada? Existem também. Por isso, você tem que estar junto com gente que conhece, né, o mercado. Quais são esses riscos, basicamente? Na Flórida é muito comum animais silvestres, né? Terrenos, no que diz respeito a isso especificamente, você pode ter no terreno ninhos de tartaruga, como você falou. Isso inviabiliza você construir no terreno? Não. Mas, dependendo da quantidade de ninhos, inviabiliza o lucro que você pode ter, porque você tem que pagar para remover as bichinhas. Sim. Né? Então, tudo é muito delicado. Ninho de coruja também existe, passarinhos protegidos, né, como o scrub jay. Então, você não pode construir na época de acasalamento, de construção dos ninhos. Em algumas áreas tem esse tipo de problema, você tem que saber reconhecer quais são essas áreas e conhecer as leis, né? Tem também a área de wetland, né, áreas molhadas, né, que a gente fala, que são áreas de alagamento que você tem que evitar, e etc e tal. Tem gente que compra, às vezes, propriedades que não tem acesso, compra propriedade,
né? A propriedade está no meio de casas, por exemplo, e Não consegue chegar. só se tiver um helicóptero, né? Sim. Vai construir lá. Então tem, né, às vezes, propriedades que têm dívidas que acompanham aquela propriedade, né? No tax deed, a maioria das dívidas elas caem, né? Dívidas, por exemplo, com mortgage cai, dívidas com condomínio cai. Significa que eles perderam? Não. Eles têm direito a ir lá no condado. Tudo que foi excedente do valor mínimo, que era o bid inicial, eles têm direito de ser ressarcido. Vocês fazem todo esse acompanhamento, né? Sim, Então, assim, para quem vai investir, por exemplo... A responsabilidade é nossa. Isso, porque hoje em dia a gente vê muito na internet, né? Compre seu terreno só no meio do zero E tem muita gente que entra roubada dessa forma. Entende? Faz um cursinho, aí pensa que opa, é fácil, vai lá, compra um monte de coisa, quando vai ver, comprou um monte de coisa. Conhece de quem trabalha aqui, né, com isso, Sim. é totalmente diferente. A segurança Sim. e fazer negócio do investimento com uma empresa que tem esse conhecimento, né, E que assume os e riscos, assume os riscos, né? né? Mas hoje em dia o nosso foco principal é construir, né? E construir em canais que levam ao mar. Por que isso? Porque essa região que eu citei, que está entre as mais crescem valorizadas nos Estados Unidos, são regiões onde você compra uma residência ou para veraneio, para fim de semana, ou para colocar no Airbnb de vez em quando você aproveitar, né? Aquela área que é uma área de lazer, próximo da praia, ou para aposentados, né? Os chamados baby boomers, né? Que são milhões nesses próximos anos nos Estados Unidos, que querem normalmente ir para a Flórida e estar perto do mar. O clima, né? O clima que é um diferencial também, né? Claro. Pô, Carlos, claro. eu acho que assim, uma curiosidade, talvez, né? Todo mundo deve ter. Eu acho que a gente não tem muito essa noção no Brasil, né? Por exemplo, hoje para eu começar a investir, né? Porque assim, a gente tem muita coisa, mas eu não tenho hoje como começar a investir, porque tá lá com, sei lá, $500 mil na cabeça ou alguma coisa do tipo, né? Hoje, a partir de, por exemplo, uma média, eu sei que tem várias situações, né? Enfim, mas hoje, por exemplo, para questão de compra de lotes, a partir de quanto hoje, né? Para quem está assistindo, que ele pode, de repente, eu quero começar devagarinho, quero começar investindo Na Flórida, a partir de $20 mil. $20 mil. Na Flórida. No Alabama, você consegue a partir de $500. $500? Ou até menos. Propriedades que valem 3, 4, 5 mil dólares. Mas ainda se a margem de lucro é boa, né? É boa. Mas é mais difícil vender lá do que vender na Flórida. Sim. Né? Aqui o mercado ele gira bem, né? Sim, sem dúvida. Então, aqui você consegue, em média, comprar por 20 e uma propriedade que vale 30. Essa é a média. Né? Você consegue construir uma propriedade que vai ser vendida por $1 milhão ou um pouco mais, num canal que leva ao ar, por 450 mil. Mas você não precisa tirar 450 mil do teu bolso. Você tira um terço disso, 150 mil. Os outros 2 terços é por nossa conta, com parceria com bancos, através do chamado hard money, que você faz um empréstimo ao banco e vai pagar juros de 1% ao mês. Só que você não usa esse empréstimo desde o início da obra. Você começa com o teu 1/3, quando já está ali na parte que vai erguer a casa, já concretou, já fez todo o fundamento, já terraplanou, enfim, é aí que você vai chamar o banco. E aí, mais 3, 4 meses, tua casa está pronta. Então você fica muito pouco tempo com o dinheiro do banco, acaba sendo o que eles chamam de um dinheiro barato, que compensa esse empréstimo. Então, com o dinheiro que você faria uma casa, você faz 3. Essa é a grande sacada. Eu acho que essa questão de ter essa saída para o mar, né, para o canal, acho que facilita muito mais a negociação. Demais. Dá uma acelerada na parte de revender. Todos os terrenos, todos, absolutamente, que a gente comprou, que tinha, se fosse um laguinho, que tem a vista da água, vende rápido. Isso é um prazo médio. Você é agregado também, né, Carlos? Esse tipo de terrenos é 1, 2, 3 meses máximo. Agora, uma coisa interessante também, que as pessoas muitas vezes não têm noção, é construir uma casa. Não necessariamente você precisa vendê-la. Você pode, depois dessa casa pronta, você pode, junto ao banco, refinanciar também e fazer o equity, né? O chamado equity. O banco te dá cerca de 80% do valor dessa casa. Sim. Então você fez uma casa que vale $1 milhão, com 450, mas tirou só 150 do bolso. E o banco vai te entregar 800 para você fazer mais 4, por exemplo, né? Quando você começa a ter essa visão, você entende por que 90% dos milionários no mundo são do
meio imobiliário. Exatamente. Esse é outro trauma brasileiro, refinanciamento, né? Assim, aqui é uma coisa comum, normal, porque você ganha aqui com Você refinanciamento. já viu um milionário que não pede dinheiro emprestado? Pois é. Aqui no Brasil não, no Brasil você já está até aqui de juros e refinanciando vai até... Se o banco te empresta um dinheiro porque você tem muito, ele te empresta com mais facilidade. Se você tem garantias reais, te empresta com mais facilidade. Então, quanto mais você tem, mais fácil é você ter. E te empresta com um juro baixo. Juros de 4% ao ano é possível você conseguir. E qualquer investimento você consegue 8, 10, 12. No investimento imobiliário, você consegue 20, 25, 30. Agora, em terrenos, um canal que leva marca, você consegue bem mais do que isso. Né? Bem mais do que isso. Isso para construir uma casa dessa do zero. A gente está falando que de 6 a 8 meses, mais ou menos. Tem a parte dos permits, mas nas regiões que a gente está construindo hoje, a gente consegue com bastante rapidez os permits. Em alguns lugares você demora 6, 7, 8 meses para ter os permits, as permissões para poder iniciar a construção. Onde a gente leva 2 meses, 2 meses e meio no máximo. Tendo os permits, limpou o terreno, começou a construir, 6, 7 meses a casa está pronta. Então, 8, 9 meses no máximo, desde a fase inicial, depois da compra, você tem a casa pronta. É um processo que é tudo muito acelerado aqui, né? No sentido, né? Então, acho que é isso, assim. Né? Fica a dica até para o pessoal que está assistindo a gente, né? Conta com a gente. Quiser entrar em contato, depois a gente vai deixar os contatos do Carlos para vocês também aí. Né? O Instagram já falou, né? Tem o Carlos Machado. Eu, Carlos Machado. Porque Carlos Machado é tão comum esse nome que eu não consigo nada com só Carlos Machado. E-mail, Instagram, Facebook, nada. Eu já confesso que eu consigo tudo. Da Lana Alexandra. Que legal. É da hora, daí pouco. Bom, vamos aproveitar, então, você que está assistindo a gente aqui, se estiver gostando do conteúdo, da nossa conversa, do bate-papo, né? Já deixa o like, se inscreve no canal. Ativa o sininho. Sim, é importante, né? E segue o nosso Instagram também, no podcast, @podcast Mostra Casa. Que lá a gente vai postando também, sempre que está vindo de novidades, né? Então... Eu lembrei de uma história aqui, vou contar bem rapidinho. Então, a minha... Não, tudo bem. A Heloísa Perecer, sabe com quem é a Lolô? Ela é minha amiga, né? E ela era a melhor amiga de uma namorada que eu tive, na época que ela ainda nem era famosa. E até hoje a gente mantém essa amizade. A gente se fala de vez em quando pelo WhatsApp. E esses dias ela foi num... Desculpa, só não parece ela é engraçada assim. Ela sempre foi muito espontânea, muito engraçada. Sempre foi. E eu vi ela fazendo os personagens dela, né? Eu vi a minha sogra, na época, incentivando ela. Você tem que ter o teu próprio espetáculo. E ela, mas não sei, será? Ela era insegura, assim, nesse sentido. Até que ela se uniu com a Ingrid Guimarães, que também fazia muito Zorra Total. A gente fazia Zorra Total na época. Eu, a Lolo, a Ingrid. E Zorra Total foi um celeiro de muitos grandes talentos do humor, né? Mas aí a Lolo, esses dias, num podcast, contou uma história que tem a ver com o meu nome e com quão comum é meu nome. Ela foi para Juiz de Fora com cócegas, ela e a Ingrid, né? E ela falou, consegue para mim o telefone de um amigo meu, Carlos Machado, e ele é bem conhecido, não vai ser difícil eu conseguir, ele é de Juiz de Fora, eu tô indo para lá. Nessa época eu morava em Juiz de Fora mesmo. E aí a produtora perguntou, o Machadão? Ela, eu grande, forte e tal, na época eu estava bem, ela... o Machadão. Aí convidaram o Machadão para ir na peça, né? E no final do espetáculo ele, muito gentil, levou flores para ela. Oi, Heloísa, tudo bem? Aliás, não, primeiro ela ligou para ele, né? E falou, Carlos, eu tô aqui em Juiz de Fora, quero te convidar. E aí o Machadão falou, quem tá falando? Falou, Lolô. Luiz Perecer, Carlos. Sim, como é que você vai? Ela pensou assim, deve estar com a mulher do lado, não está querendo falar, né? Deve ser alguma ciumenta que está do lado dele. E ela não entendeu muito bem, mas não era eu, né? Quando chegou lá, e o cara foi... O Machadão foi. O Machadão levou flores para ela, inclusive, foi muito gentil, convidou para ir num restaurante depois, japonês, não sei o que lá. Quem te deu o meu telefone foi meu filho, não foi o Márcio? Ela, Márcio? Márcio Garcia, eu sou pai do Márcio Garcia. Carlos Machado também. Carlos Machado também. E ele era conhecido mesmo de Juiz de Fora, né? Faleceu de Covid. Faleceu de Covid, infelizmente. Uma pessoa bacana. Levou muita gente boa, né? Mas a Lolô, contando essa história, vocês têm que ver. Procura na internet o que vocês acham. Só quero dar então mais um recadinho para vocês, tá?
As empresas, inclusive, que quiserem ser parceiras do podcast Mostra a Casa, né, como nossos apoiadores, patrocinadores, enfim, fiquem à vontade, pode entrar em contato conosco através do nosso Instagram, @podcast Mostra a Casa, ou aqui embaixo da tela, tá no cantinho direito, que é o nosso QR Code, com os nossos contatos, os nossos links, tá tudo aqui para você escanear, entrar em contato com a gente e fazer parte, beleza? Recadinho dado também, então. Vamos lá, Carlos, a gente já vem falando, inclusive, sobre isso aqui no programa, mas te acompanhando também nas redes sociais, né, a gente vê que traz muito essa questão da palavra, né? Hoje quero fazer mais. De Cristo. Isso é incrível, cara, porque traz essa verdade, traz essa informação, e eu vejo que as pessoas são interagem contigo, e, né? Então isso é incrível, assim. Como a tua fé tem te influenciado nas tuas decisões, né? No teu caminho profissional ao longo dos anos? Como é que tens trabalhado isso? John, as pessoas não fazem ideia. Eu conheci Jesus há quase 30 anos, há uns 28 anos. Muita gente está pensando que eu me converti há pouco tempo, porque eu comecei a falar mais disso mais há pouco tempo, embora eu sempre tenha falado. Se você pesquisar na internet, a fé ajudou Carlos Machado a superar a morte da filha. 22 anos atrás. Tem lá eu falando de Jesus, que como a fé me ajudou naquele momento. Mas nas redes sociais eu não falava muito do amor de Deus. Em dezembro, eu falei, eu preciso começar a fazer isso. Eu tenho esse chamado evangelístico. Eu tenho. 2023, dezembro de 2023 agora. Agora. E olha que interessante. Para mim é Deus mostrando, é por aí que eu quero você. É por aí o teu propósito. Até dezembro, eu não tinha 100 mil seguidores, tá? E o meu Reels com maior visibilidade tinha 70 mil, viu? Porque o Vitor Belfort estava comigo nesse Reels, o Pato também. Quando eu comecei em dezembro a falar do que arde no meu coração, eu passei a ter vídeos com 1 milhão, 2 milhões, até quase 10 milhões de views. E, organicamente, eu pulei de 95 mil seguidores para 320 mil seguidores, praticamente, hoje. Para mim, isso é só uma demonstração de que é por aí que eu tenho que seguir, é por aí que Deus quer me usar. E esse é o meu propósito hoje. E o que eu mais quero e peço a Deus hoje é ter mais tempo para estudar as coisas de Deus, para falar do amor de Deus, primeiramente para fazer isso na minha casa, ter mais tempo com a minha família, com os meus filhos, porque a vida é muito corrida na América, principalmente. E tempo de qualidade aqui, né? Aquelas que são mais importantes também. A gente conversa muito sobre isso também. É um desafio, porque a gente é tudo vida acelerado, né? Sim. Então isso eu acho que é o mais importante hoje, é você entender qual é o seu propósito, você está debaixo do seu propósito, porque uma vida sem propósito é uma vida vazia, né? Ainda que o teu propósito não tenha nada a ver com Deus, mas que no teu coração arde aquilo que você está fazendo e que você faça como se estivesse fazendo para Deus, ou não, como se estivesse fazendo para o universo, que seja, se você quiser chamar de universo, que hoje em dia tem muita gente que não chama Deus de Deus, né? Sim. Joga para o universo. Tudo bem, mas faça, né? Tenha um propósito na sua vida, porque uma vida sem propósito é uma vida muito vazia, né? E eu vi muito, eu trabalhei em hospital, eu trabalhei em quartéis, eu trabalhei em emissoras de televisão, e clínicas odontológicas, e em todo lugar, em qualquer lugar, tem gente boa e tem gente ruim. Muitas vezes me perguntam, Carlos, como é que é lá dentro da televisão, o assédio e tal, não sei o que lá. Eu vejo às vezes atores ou ex-atores começando a falar, né? Porque lá é assim, é assado. Comigo não foi. Eu fui assediado, mas não na televisão. E o lugar onde eu fui assediado de forma mais qual é a palavra?
a palavra que me vem à cabeça é nojento. Foi dentro de uma igreja. É mesmo? E isso choca. Igreja salva? Não. Mas você deve ir na igreja? Deve. Mas tenha certeza de que dentro da igreja você vai encontrar pessoas que você vai encontrar em qualquer outro lugar. Pensa que você vai encontrar só trigo ali, não. Tem joio no meio do trigo. E o joio e o trigo se parecem, né? O joio é uma plantinha igualzinho ao trigo, só que ele é vazio. Então, cuidado, porque tem muito lobo em pele de cordeiro. Por isso que a fé não deve estar nas pessoas. Nunca. Nas igrejas. Nunca. Tá. É na instituição. Nunca. E quando isso aconteceu, eu fiquei por um momento perdido. Porque é um grande perigo quando você... O problema não é confiar no homem. As pessoas deturpam às vezes algumas palavras, né? Como por exemplo, o dinheiro é raiz de todo mal. Não, o amor ao dinheiro é raiz de todo mal, né? E tem algumas... Por que eu falei de passagens? Porque quando você entende que maldito o homem que confia no homem, uma frase isolada, é perigoso, né? Porque se você ouve de uma forma isolada essa frase, você acaba não confiando em mais nenhum homem. Não deposito minha confiança em homens, não. Vamos ver o texto todo? Maldito o homem que confia no homem e sobre ele deposita o seu braço. Se ele cair, você cai junto. Então, pode confiar, mas, né? Depositar teu braço só em Deus. Se apoiar só em Deus. Então, maldito o homem que confia no homem e sobre ele deposita o seu braço. Porque se ele cai, você cai junto. Então, não é que não deve confiar, você só não deve se apoiar em outras pessoas, se apoia em Deus, né? Deus tem que ser a sua base, a sólida, né? A rocha, né? Os negócios para a vida, né? E não queira conhecer a igreja perfeita, não, porque você não vai conhecer a igreja simplesmente porque não tem, porque quem faz igreja são os homens. Ainda porque a gente também vai para a igreja para melhorar, né? Claro, a igreja é para que a gente melhore, né? Não é para os perfeitos. É isso. Né? Então, a gente. O legal de estar na igreja é que você vai estar ouvindo a palavra. A palavra é que faz você ter fé, né? A fé vem pelo ouvir da palavra. Então, Carlos, maravilha, cara. Eu estava buscando aqui. Legal, porque faz todo sentido, né, cara? Na vida de todo mundo. Né? Eu acho que todo mundo tem que se permitir isso, pelo menos, para sentir, né? Poder ir para frente conduzir, né? Mas vamos lá. Queremos saber o seguinte: dicas de ouro para quem quer investir aqui nos Estados Unidos. Né? Hoje se ouve muito falar nisso, né? Principalmente nos últimos anos para cá, mais ainda. Né? Quero investir ali nos Estados Unidos, ali não, lá, né? Nos Estados Unidos, enfim, se a pessoa mora aqui ou não mora, se ela mora no Brasil e quer investir aqui, quer continuar morando lá, enfim, algumas dicas relacionadas a quem tem esse interesse, né, em começar a investir aqui, ou que talvez já está iniciando alguns investimentos aqui, mas que, enfim, algumas dicas que poderia dar para o pessoal relacionado a isso. Vou deixar uma frase também: quem compra terra não erra. Se você fizer... Números não mentem, certo? Se você fizer uma pesquisa dos últimos 20 anos, só de você trazer o seu dólar, o seu real para os Estados Unidos, só de você dolarizar, você já tem o quê? 10% ao ano nos últimos 20 anos. Pesquisa isso. Se você investe em imóveis, você tem mais 10% ao ano. Então, não tem como fugir disso se você quer ter segurança, né? Imóvel é seguro, ele não vai sair andando. A gente está vivendo agora, nesses dias, uma loucura, né? No que se diz respeito a investimento em bolsas de valores, no que diz respeito a investimento em criptomoedas. Isso, o dólar é uma das moedas mais seguras hoje, né? Ainda assim... Olha, o dólar é uma das moedas mais seguras do mundo,
desde sempre, né? Mas a gente está vivendo um momento bastante difícil, né? Hoje você permitir que países como a China e Rússia se unam e possam fazer o que eles pretendem fazer, pode fazer com que o dólar tenha... O próprio candidato a presidente, Donald Trump, falou, né? Isso pode equivaler a perder uma guerra mundial, né? No que diz respeito à segurança até desse país. Segurança em vários sentidos, inclusive monetária, né? Os Estados Unidos é a potência que ele é também por causa do dólar, né? Que é uma moeda forte. Então, o que a gente espera que vai acontecer nos próximos anos? Muito difícil de prever, mas a gente sabe que vão existir crises porque sempre existiram. As crises vêm e voltam, né? Mas os imóveis, desde sempre, são uma grande segurança. Então, não tem dica melhor para dar do que invista em imóveis, seja aonde for. Se for nos Estados Unidos, você tem várias vantagens. Segura de investimento, né? E o Brasil está aquela incerteza, né? Aquela incerteza, aquela instabilidade. Com isso tudo que está acontecendo, mais ainda incertezas, né? E aí mais taxações, que é um tiro no pé, né? E só aumenta, né? E a pessoa... Isso afasta os investidores. Exatamente. E a pessoa não precisa morar aqui, né, Carlos? Não precisa morar aqui. Você pode estar investindo aqui sem problema nenhum. Você pode fazer uma chamada joint venture, né? Nada mais é do que um contrato com quem é legal para investir no ramo imobiliário aqui. E a gente explica isso com mais detalhes. É só entrar em contato que você pode e deve. E não precisa ter documentos aqui nos Estados Unidos para investir. E se você tem a intenção de ter o green card, né, no futuro, investindo é mais fácil de você adquirir. Ajuda com certeza. Maravilha. Vamos lá. Dalana quer falar um pouquinho? A Dalana ela tá quietinha aqui, mas ela tá doida para fazer uma pergunta. Vem, dá até a Rosinha aqui a pergunta ela vai fazer. Tá Rosinha, Bom, a gente está conversando sobre, né? A gente viu que tu sempre fosse muito ativo, né? No teu campo profissional. E tu comentou que a vida aqui na América realmente é corrida. A gente brinca, assim, né? Que o dia que tu estralou o dedo, o dia já foi. Como que tu faz para conciliar os teus negócios e esse tempo de qualidade que é tão importante, né? Com a família. Tu tens uma vida reservada também, né? Então, eu queria saber, assim, como que tu faz para ter essa malemolência, né? De conseguir trabalhar, eu conseguir fazer os seus projetos e tudo mais, sem abdicar, né? De estar com a família, de ter esse tempo de fé na tua vida no dia a dia. Então, tudo na vida é questão de prioridade, né? Quando a gente fala que não tem tempo para isso ou para aquilo, é porque a gente não prioriza, né? Isso ou aquilo. E a gente não pode, de forma nenhuma, negociar aquilo que diz respeito à saúde. E quando eu falo de saúde, eu não estou falando só de saúde física, não. Estou falando de saúde espiritual também, saúde familiar, saúde financeira. Tudo isso junto, se você consegue ser saudável nisso tudo, você pode se chamar de próspero verdadeiramente. Não precisa ser rico para ser próspero, né? Mas a gente precisa aprender a priorizar o que é importante na nossa vida e não negociar. Minha esposa, a Ive, usa muito essa expressão, né? Saúde, aqui nessa casa a gente não negocia para as crianças, né? E às vezes precisam ser educadas nesse sentido, né? Desde o princípio, desde o comecinho, para entender que saúde não se negocia. E saúde envolve isso tudo que a gente falou. E é questão de prioridade, né? Às vezes a gente quer, até para dar mais conforto, até para dar mais segurança financeira, trabalhar mais. Mas será que vale a pena você abrir mão do teu tempo de qualidade com a tua família para fazer isso? Isso pode ser... Tem que ser colocado na balança, né? Aliás, Carlos, deixa eu te falar uma coisa, rapaz, que a Eve vai matar depois. Eve, me perdoa.
Tava aqui no nosso primeiro programa, então, né? Mas eu botei lá no comecinho já para mandar um abraço para ele, que eles relaxado. E a gente foi aqui no roteiro e fui falando e a coisa atravessou toda, mas beijo no coração, viu? Parabéns pela família linda que vocês construíram, né? A Ivy é uma benção. É uma benção. Aliás, para quem quiser saúde física e dicas nesse sentido, olha, a Ivy é uma nutricionista autodidata de mão cheia. Meu Deus do céu. Poço de sabedoria no que diz respeito à saúde física. @Ivy_Rocha. Ivy é IVY. IVY_Rocha. Segue essa criatura de Deus que é um poço de sabedoria. A mulher sabe edificar. Você isso aí que eles precisam conversar. Se não gostou de física aí, por favor. Ela é boa nisso. A Vila de América. Ela abriu um grupo esses dias agora, um grupo fechado assim de um canal dentro do Instagram, nem sabia que existia. Segue ela lá que ela dá dicas maravilhosas, receitas maravilhosas. Legal. Ela que cozinha lá em casa, graças a Deus a gente tem essa mãe maravilhosa, essa pessoa que às vezes as mulheres são um pouco valorizadas nesse sentido, mas trabalhar no lar é muito mais cansativo do que qualquer outro trabalho. Trabalho mental. Teve uma vez que foi até engraçado, né? Que a gente estava nessa correria e daí aquele dia eu fiquei no lar e a Dalana saiu para... Sentiu, né? Para fazer as corridas. Eu falei para ela, disse, olha, realmente. E eu achei importante isso, né? Acho que o homem também às vezes precisa se colocar assim. Pra valorizar. Só, cara, mas a gente não consegue, não. A casa vira uma bagunça. Uma coisa faz outra coisa. A gente só consegue fazer uma coisa. Uma bagunça. Aí cuida da criança, mas daí não faz o almoço. Faz o almoço e daí não cuida da criança. Quando vai ver, tem brinquedo pra tudo quanto é lado. É cheio de tempo inteirinho. Não, elas são heroínas. Carlos, vou aproveitar aqui, cara. Vou dar só um recadinho rapidinho aqui antes da gente continuar. Gente, só lembrar então, falar um pouquinho da Feira Mostra Casa. Vai acontecer a 3ª edição no Brasil, no que vem no Blumenau, no mês de abril. E estamos trazendo também a Feira Mostra Casa para Orlando. Em 2025, vamos ter 2 edições, uma no Brasil e uma em Orlando. Então já segue @Feira Mostra Casa também, para saber tudo sobre o nosso evento, que vai ficar lindo, maravilhoso. Carlos vai falar com a gente também, com certeza, né? E também aproveitar e dizer que logo a gente vai estar lançando também aqui em Orlando a rodada de negócios Mostra Casa, um evento para empresários que vai gerar muita conexão entre empresários, tanto daqui quanto também Brasil e Estados Unidos. Então isso vai ser um projeto bem legal que a gente está trazendo para cá agora também, né? Então segue lá também, @Negócios Mostra Casa. Então chega do Instagram, né? Chega do Instagram. Daqui a pouco a gente tá tocando os posts tudo lá já. Mas é isso, gente. Tá? E aproveitando, claro, segue também podcast, @Podcast Mostra Casa, que é o nosso Instagram do podcast também, tá bom? No nosso site tem todas as informações de tudo isso que eu tô falando para vocês, tá? Em mostracasa.com.br ou os links aqui na descrição do nosso canal. Vamos seguindo aqui então pra gente ir pra reta final. O papo tá maravilhoso, né? Mas o Doug já tá querendo matar a gente aqui, já tá olhando pro relógio, olhando pra gente, olhando pra tela, olhando pro alarme. Mas tá bom, a conversa quando é boa é assim, né? A gente vai falando, o tempo vai passando, vai acontecendo tudo aí naturalmente. A gente já, né, até colocou aqui, acho que a gente já falou um pouquinho sobre isso, né, Carlos, sobre o porquê tu escolheu os Estados Unidos para estabelecer a tua vida, tua família, né? Centro cidadão americano desde 2018, enfim, a gente comentou algumas situações por conta da própria mundo, tua família vindo para cá como um propósito, né? Deus de família mesmo. Então acho que, cara, quero te deixar à vontade para tu deixares um recado, né? Para quem está assistindo, tanto para esse lado da tua empresa, do teu negócio, né? Das pessoas poderem, já podes deixar os teus contatos também, para as pessoas que quiserem saber mais sobre como investir aqui nos Estados Unidos, sobre como funciona, né? Para onde é que elas podem te achar, enfim. E também, obviamente, né? Pro lado pessoal das pessoas aí que também são já acompanham o teu trabalho já também através da televisão, né? Hoje talvez também nas redes sociais também, e que estão querendo fazer esse contato contigo para saber um pouquinho mais sobre essa questão dos investimentos e também uma dica final aí pro pessoal, uma mensagem final que todo mundo está assistindo aí. Bacana, bacana. Bom, para nos contactar, o melhor lugar é mesmo o Instagram, né? Lá tem meu e-mail também, no @eu Carlos Machado. Lá você consegue acesso também
do nosso empreendimento, né, da nossa empresa, que é a Prime Investments, @Prime Investments. Nosso site é myprimeinvestments.com. E para falar em mensagem, engraçado, quando eu estava vindo para cá, eu fui tocado no meu coração para falar algo que eu nunca falei em nenhuma entrevista. Nunca. Enquanto você falava agora, isso me tocou de novo. E as pessoas às vezes têm uma certa dificuldade, talvez hoje por tanta informação e tanta deturpação às vezes também da própria palavra de Deus, de crer até mesmo em Deus, ou até entender quem é Jesus, né? E eu acho que as experiências dos outros, assim, elas nos edificam, né? Mas a nossa experiência com Deus, ela nos marca. E eu queria contar algo que, assim, impactou minha vida, porque desde que eu me entendo por gente, eu sempre busquei a Deus, eu sempre procurei por Deus. E quem procura encontra, né? Quando você busca e busca de verdade, você encontra de verdade. Verdade. Mas eu busquei por muitos caminhos. Em alguns momentos, talvez eu acreditasse que todos os caminhos levassem a Deus. O que hoje eu sei que não é uma verdade, né? Porque Jesus não é um caminho. É como ele mesmo disse: eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas é importante que você busque de todo o coração. Quando você buscar de todo o coração, Deus vai se revelar a você. Deus não se revela a quem não tem fé. É preciso que primeiro a gente tenha fé. Mas a fé, como eu disse agora há pouco, ela vem pelo ouvir. Então é importante que você comece a buscar, de alguma forma, ouvir falar sobre Deus. E hoje na internet a gente consegue. Dá para você pesquisar pessoas sérias, que você vai poder ouvir coisas sérias na internet. E o que ele quer é um coração puro e verdadeiro. Isso. E ele vai se manifestar a você. E o que eu nunca falei, e eu vou falar de uma forma muito resumida, isso eu vou colocar no livro com mais detalhes, mas eu vou falar de uma forma muito resumida hoje, algo que pode ser um pouco polêmico até para algumas pessoas, porque muitas pessoas fazem isso achando que estão fazendo para Deus ou através de Deus. E era o que eu achava também. Alguns chamam de desdobramento astral, outros chamam de viagem astral. E eu tive um momento na minha vida em que, desde os 12 anos que eu me lembro, uma sensação tentava tomar conta do meu corpo, e eu só consigo descrever isso como um grande formigamento que traz uma sensação de que você vai sair do seu corpo e parece que você vai morrer. E você luta contra aquilo. Talvez algumas pessoas que estão me ouvindo passem por uma situação assim. A sensação é de morte, porque de verdade você sai do seu corpo. E eu só deixei isso acontecer lá pelos 27, 28 anos de idade, quando eu estava passando por um momento talvez de depressão. Nessa época nem se chamava de depressão. Eu tinha me dado mal no relacionamento e eu... Chamavam de dor de cotovelo, né? Dor de corno mesmo. No caso era dor de corno mesmo. E eu perdi, naquele momento da minha vida, eu perdi o medo da morte. Talvez eu quisesse mesmo que ir, mas eu jamais tiraria minha vida. Mas eu comecei a fazer, por exemplo, curso de paraquedismo. Quer dizer, você começa, né? Dá uma riscadinha. Você aconteceu alguma coisa. Pelo menos vou me divertir. E aí, isso veio, e eu pensei, quer saber, eu vou deixar acontecer. Porque eu não tinha mais o medo da morte. E eu deixei acontecer. E, resumindo o máximo possível, naquele instante que você deixa aquilo dominar você entra num estado que eles chamam de turbilhonamento, e nessa primeira viagem astral veio um túnel, eu fui parar num lugar onde eu meio que flutuava, um ser apareceu para mim numa porta, com um chapéu de 4 pontas, todo de roxo, com um vestido assim roxo, e apontava para mim e falava: Carlos, você não pode se atrasar, você tem que se espiritualizar mais. E eu voltei. Quando eu voltei, estava de êxtase. Que coisa incrível, que sensação maravilhosa, tô até arrepiado aqui, quero de novo.
perdi o medo. E aí isso foi acontecendo cada vez mais. Eu fui dominando isso ao ponto de eu estar chegando já num momento que praticamente eu me concentrava para entrar em estado de alfa para sair do meu corpo. Muito bem, conhecer Jesus, convidei ele para entrar na minha vida e ser o meu dono, meu Senhor, meu Salvador. A partir desse instante eu falei, agora eu vou voar, né? Nunca mais aconteceu. Durante anos. Deus, mas eu tenho certeza que isso vem de ti. Por que não acontece mais, mano? 1, 2, 3 anos, até que aconteceu de novo uma última vez. E dessa última vez eu fui parar num lugar totalmente escuro, como se eu estivesse flutuando no vácuo, sem estrelas. E veio vindo um ser na minha direção. Quando se aproximou, eu identifiquei como a morte, aquele ser. Eu desviei, passou direto, veio, me cinturou. Apertava aqui do lado esquerdo, atrás, doía. E eu falava, sai, em nome de Jesus, sai. Até que saiu e eu voltei. Falei, que coisa horrível. O que foi isso? Dormi. Não contei para ninguém o que aconteceu. No dia seguinte, quando eu acordei, eu desci as escadas da casa onde eu estava hospedado. Eu botei a cabeça assim na porta, onde estava tendo uma reunião de mulheres, com um profeta. O profeta me viu colocando a cabeça na porta e falou assim, ei você, Deus manda te dizer agora que aquele formigamento que toma conta do teu corpo, que faz você sair do teu corpo, não vem dele. E ele manda te dizer agora, está te curando nesse momento de uma doença que foi te colocada no rim esquerdo. Aonde doía. Onde doía. Caramba. Ok, recado entendido. Nunca mais quero fazer isso. De lá para cá passou-se 25 anos. Nunca mais. Isso aconteceu comigo. Nunca mais eu tive essa sensação. E na Bíblia, você conhece alguma passagem que algum profeta, algum homem de Deus tinha o poder de sair do seu próprio corpo por sua vontade própria? Eu não conhecia a Bíblia, né? Mas você conhece algumas passagens em que homens foram levados em espírito para ver algumas coisas? Deus me permitiu isso. Pela misericórdia dele. Eu passei uns 3 segundos nesse lugar. Escrevi 7 páginas sobre o que eu vi. Eu acredito que Deus me permitiu ver o muro da Cidade Santa. Eu fiquei 3 segundos flutuando, coincidentemente também nesse lugar. Talvez não me fosse permitido pisar naquele lugar que certamente é santo. Mas eu escrevi 7 páginas tentando descrever o que eu vi. E o que para mim era o muro da Nova Jerusalém, a Cidade Santa que vai descer dos céus, onde nós vamos habitar com Deus na terra. A gente não vai para o céu. As pessoas se enganam pensando que a gente vai para o céu. Se você conhecer Apocalipse, você vai entender que a gente vai morar na Cidade Santa da Nova Jerusalém, numa nova terra. João viu uma nova terra, um novo céu. E a Cidade Santa descendo. Lê, que é incrível. O que eu vi, o que eu senti, eu não consegui em 7 páginas descrever. Tá, e quando é que vai sair o livro? Só pra gente já se organizar. Tem que sair. Tem que sair. É um pouco de experiência, né? Deus me permitiu ter essa experiência para me mostrar. Você quer viagem? Tome. Toma. Isso. Deus entregou, né? Tu entregou o coração, né? Eu acho que é sobre isso, né? Quando a gente entrega verdadeiramente o nosso coração, as coisas. É uma coisa que virou, uma palavra que talvez virou um pouco clichê, mas é que ela é muito. Como é que eu posso dizer? Ela é muito presente, né? Que é a questão do sobrenatural. Uma experiência sobre o que é uma experiência sobrenatural. Se ouve muito falar disso hoje, né? Mas poucas pessoas realmente têm essa experiência sobrenatural. Eu tenho certeza que tem muita gente que está escutando que agora ficou meio chocado e talvez em dúvida. Mas eu quero deixar uma passagem bíblica para você. Nem tudo que traz para a gente uma sensação de paz é de Deus. Nem tudo que reluz é ouro. E nem todo espírito de luz é de Deus. Eu tive uma outra experiência muito forte também, que eu não vou relatar aqui agora, que a gente não tem mais tempo, aonde eu provei no espírito. Provai dos espíritos. Está escrito. Eu lembro que me falou dessa expressão. Falei? Lá. Provai os espíritos, porque até o coisa ruim pode aparecer em forma de um anjo de luz. Está escrito, Satanás pode aparecer em forma de um anjo de luz. Provai os espíritos. Como? A Bíblia nos ensina. Todo espírito que é de Deus
confessa que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, se você pedir para ele confessar Jesus como Senhor e Salvador, e ele fizer, ele é de Deus. Se não, ou ele vai aparecer na forma verdadeira, ou vai desaparecer da tua frente, por vários espíritos. Ainda que um anjo desça do céu e pregue um evangelho diferente do que temos pregado, e isso aconteceu e algumas religiões foram fundadas dessa forma, que seja anátema, que seja maldito. Então, a gente tem que estar muito atento para que não seja pregado evangelhos diferentes, porque isso vai acontecer cada vez mais no final dos tempos. É verdade. A apostasia, né? Chega esperto, conheça a palavra. Deus te abençoe. Amém. Carlos, obrigado. Obrigado por ter aceitado o convite, né? Para nós foi uma honra inenarrável estar contigo hoje aqui nessa experiência. Honra minha. Né? Acho que podemos falar um pouquinho de tudo, principalmente de Deus, dos negócios, da família, né? Que é a nossa base, né? Deus, família. O trabalho faz parte na sequência também, né? Para a gente considerar todas as coisas. E para a gente foi uma experiência incrível, né? Obrigado a vocês também que têm nos assistido até agora, né? Para a gente é o início de um novo projeto, a gente está feliz demais com esse projeto, ansioso para os próximos capítulos. Toda quinta-feira, às 8 horas dos Estados Unidos e às 9 horas do Brasil, da noite. Um programa novo, todas as quintas, então vai lá, já se inscreve no nosso canal, ativa o seu sininho, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem. A gente conta com o apoio de vocês, sigam-nos nas nossas redes sociais, tá? Tem o QR Code aqui na tela que você pode clicar, apontar o celular ali e ter acesso a todos os links, ou na descrição do vídeo também, todos os nossos Instagrams. Enfim, nos envie também sugestões de pautas para os próximos programas. Acho que é super legal. Manda aqui nos comentários do YouTube, fala o que você achou do programa, né? Fala o que você quer ver no programa, que eu acho que é super legal, super importante pra gente, né? Deixa o seu like aqui no vídeo também. Lembrando que o programa também vai estar em formato de áudio no Spotify, então super legal. Se você não está com tempo de assistir, bota para ouvir no carro enquanto está passeando com a família. Também é uma conversa super legal. Tenho certeza que hoje foi para nós uma conversa de muito aprendizado, né? Que a gente está sendo super feliz de ter tido a tua presença aqui na estreia do podcast Mostra a Casa. Legal, obrigado. Então, mais isso, agradecer mais uma vez também os nossos patrocinadores: Alper Solar, Joe Wood Works, Lordon Agents, Long Life Manual Therapy, Japa Old School Barbershop e a Leda Landim também, que são os nossos parceiros do podcast. Vocês viram as marcas aí, o Carlos passando na tela também, toda a Leda aqui com a gente, né? Bom demais, gente. Obrigado, Carlos, mais uma vez. Obrigado, Dana. Obrigada. Na próxima vez você vai falar um pouquinho mais. Bom, eu vou melhorando, vou dizer. Não, foi ótimo, maravilhoso. Gente, eu falo um pouquinho demais assim mesmo, então a gente vai conduzindo, né? Mas, Carlos, obrigado de coração. Parabéns, querido. Com Deus abençoe a gente de cada um de vocês. Um beijo no coração. A gente se vê na próxima. Valeu.